Hoje nós estamos aqui com o Dr. Aécio, que ele é endocrinologista e a gente vai falar sobre tireoide. Você aí de casa que sugeriu essa pauta, hoje a gente começa a semana esclarecendo várias dúvidas e ajudando você também. De repente você se sente assim meio cansado, um pouco deprimido, né? Tá se sentindo assim? Ou então você tá muito agitado e ganhou muito peso. E disse, meu Deus, eu ganhei tanto peso e eu não sei o que tá acontecendo, né? É uma forma assim, foi do nada. Pois é, esses sintomas podem indicar aí que a tireoide está alterada. Será? É mito ou verdade? É muito pouco que está alterado, Stefânia? Calma que hoje a gente conversa com o Dr. Aécio, que vai esclarecer essas dúvidas pra gente. Geralmente todo mundo acaba dizendo assim, não ganhei peso porque minha tireoide está alterada. Fica querendo escapar por causa desse negócio de tireoide. E Dr. Aécio, bom dia, doutor. Bom dia, prazer Stefânia. imenso estar recebendo você hoje aqui. Obrigado pelo convite, do seu da produção. Tá, ó, Dr. Aécio já nos acompanha já tem um tempo, primeira vez que ele tá aqui hoje no nosso Bom Demais. Falar sobre tireoide, doutor. Antes da gente começar de fato, explica pra gente o que é a tireoide, né? Porque tem muita gente que fica dizendo, é minha tireoide, não sei, sabe nem o que é. Sabe Às nem... vezes fala, eu tenho tireoide. E não é, eu tenho tireoide, sabe nem o rumo. Bom, a tireoide, ela é uma glândula que fica na região aqui do pescoço, na parte anterior. No homem é bem fácil de identificar porque é próximo do gogó, né, do pomo de Adão. Na mulher também é uma glândula que tem algo como 15 gramas, né, e ela tem um formato de uma borboleta, porque ela tem tanto um lobo direito quanto um lobo esquerdo. E a tireoide, eu costumo dizer que ela é uma espécie de maestra do metabolismo. Por quê? Porque ela produz hormônios, os hormônios tireoidianos, chamados T3 e T4. E esses hormônios, eles são fundamentais. Por quê? Porque eles têm receptores em quase todos os órgãos. No cérebro, no coração, no intestino, e no sistema, nos ossos. Então, de tal forma que esses hormônios, eles agem no corpo como um todo. E sim, problemas de tireoide, tanto do ponto de vista de funcionamento, para mais ou para menos, podem trazer muitos sintomas, tal como esses que você colocou, de perda de peso sem motivo, irritabilidade ou ganho de peso, sono excessivo. Tanto perca quanto ganho, doutor, ela está muito relacionada? Isso vai estar esses problemas de funcionamento. Quando a gente tem excesso de hormônio tireoidiano, a gente tem uma situação chamada hipertireoidismo. Então a gente tem hormônio tireoidiano demais, né? E aí a paciente pode perder peso sem motivo, ficar irritada, ter sono excessivo. A tireoide às vezes fica grande, né? Fica aumentada, o que a gente chama de bócio, e pode ter alterações, inclusive oculares, o olho fica mais saltado. Essa é uma das principais causas do hipertireoidismo. O meu tá não, né? Doutor, já tava me olhando ali. Meu Deus do céu. Como a gente diz, né? Pela inspeção, né? Só Não, de olhar, não. Aparentemente está normal. Pelo amor de Deus, eu fiquei impressionante. Mas sempre quando a gente já sabe profissional, a gente já fica com aquela coisa. Não, a gente sabe. A tireoide, ela tem, sim, essas condições que precisam, inclusive, a gente está aqui para isso, para conversar, para tirar algum desses mitos que podem acontecer. Que podem estar aí correndo. Isso, você falou do hipertireoidismo. E o outro é o? Hipotireoidismo. Gente, o hiper e o hipo. Exatamente. O hiper é hormônio de mais e o hipo é hormônio de menos. Então, o hipotireoidismo, ele é até mais comum do que o hiper. O hipo é uma condição onde a tireoide ela não tem funcionado bem, ela tem um nível de hormônios reduzido, e aí a gente vai ter o outro polo dessa história, que é o paciente pode ganhar peso, muitas vezes às custas de inchaço, sono excessivo, cansaço, fadiga, a pele fica mais áspera, queda de cabelo, que também pode acontecer no hiper, mas no hipo também. Esse é um problema até mais comum do ponto de vista de números do que o hipertireoidismo.
E tanto o hipo quanto o hiper são mais comuns nas mulheres. Nas mulheres, Nas doutor? mulheres do que nos homens. Ah, a gente já tem pergunta aqui de telespectador e você pode mandar sua pergunta, tá? Pelo 99553-9291. Telefone tá aí aparecendo na telinha para você. E também pelo nosso Instagram, @pgmbomdemais. A pergunta da nossa telespectadora, doutora, ela tá perguntando: doutor, um nódulo misto na tireoide é perigoso? Pode ser maligno? Ótima pergunta. A gente falou dos distúrbios funcionais, excesso e escassez de hormônio, mas a tireoide ela também traz uma preocupação a respeito dos nódulos, né? E aí, alguns nódulos, que são pequenos tumores na região da tireoide, elas também podem oferecer o risco tanto de funcionamento quanto de risco de câncer. Então, o nódulo de tireoide, ele é algo comum quanto? Acredita-se que 40% ou mais das pessoas que fazem ultrassom acabam identificando algum nódulo. A grandíssima maioria dos nódulos são nódulos benignos. O nódulo que ela colocou, nódulo misto, o que é isso? É porque ele tem dentro do seu conteúdo uma parte sólida e uma parte líquida. Normalmente esses nódulos são nódulos que não oferecem risco de câncer, mas aí vai depender de outras características e do tamanho. Mas a grande maioria são nódulos benignos. Tem que fazer um acompanhamento, doutor? Fazer um acompanhamento com um profissional especializado, que é um endocrinologista ou cirurgião de cabeça e pescoço, e acompanhar com ultrassom, que é um método que não oferece risco à saúde, para acompanhar se esse nódulo ele está crescendo. E se ele está crescendo rapidamente, ele pode precisar fazer uma cirurgia, como é o caso. Entendi, doutor. Pegando esse gancho, doutor Aécio, quais os problemas mais comuns que a tireoide pode apresentar? Bom, a tireoide vai depender de toda essa questão, né? Se for o excesso de hormônio, ela pode ter, o paciente pode sentir, você que está em casa, pode perceber o coração acelerado, né? O paciente pode perceber o batimento, a chamada palpitação, pode ter perda de peso sem motivo, né? Ah, mas nossa, é muito bom perder peso. Não, mas essa é uma perda de peso que se apresenta em de grande monto. O paciente vai perder algo como 4, 5, 10 quilos em semanas ou meses. Tá então, errado, né, doutor? Tem alguma coisa errada. O metabolismo está muito acelerado. E essa condição de perder, por exemplo, o coração ficar acelerado, pode o paciente levar a ter uma arritmia. Então, são condições de risco nesse cenário de excesso. Né? Do outro lado, que é no caso da escassez de hormônios no hipotireoidismo, o paciente pode ter alteração do colesterol, ele pode ter alteração, pode ter um ganho de peso que pode levar o paciente a ficar edemaciado ou a desenvolver outras doenças, como algum aumento da pressão arterial ou diabetes. Então, são condições que aparecem quando há excesso e quando há escassez de hormônios. Pegando esse gancho, a gente tem pergunta também aqui de telespectador, doutor, que ele estava perguntando que tem pressão alta, se pode também desencadear alguma coisa, algum problema na tireoide. Olha, são duas condições distintas. A tireoide, a hipertensão, ela não leva a nenhuma alteração na tireoide. Existem alguns remédios, não para hipertensão, mas para arritmia, que tem um componente de iodo, né? Então, o iodo vindo de alguns remédios pode interferir no funcionamento da tireoide. E não só esse remédio para arritmia, mas remédio, por exemplo, para depressão, para ansiedade, alguns remédios podem interferir nos hormônios tireoidianos. Entendi. Então, isso pode acontecer, sim. A Conceição está perguntando quando é necessário fazer a cirurgia da tireoide. Bom, a cirurgia da tireoide, ela é necessária quando há algum nódulo, que é um nódulo suspeito ou um nódulo definido como câncer, ou quando existe algum problema de funcionamento que não foi possível de controle com medicações ou com outros tratamentos. Nesse caso, o tratamento cirúrgico pode ser necessário. É importante falar que isso, ao longo de muitos anos,
a gente tem indicado menos cirurgias de tireoide. Por quê? Porque os métodos de avaliação e diagnóstico têm permitido fazer cirurgias com menos frequência ou com menor extensão. Pode ser feito somente o tratamento, né, doutor? Olha só isso daí que a gente está vendo imagens bem grande, né? Isso que a sua produção separou, isso na verdade é um aumento da tireoide que a gente caracteriza como bócio, né? Esse é um bócio realmente gigante, né? Por vezes a gente diz mergulhante, onde ele entra inclusive dentro da cavidade torácica. Nossa. Esse é uma condição que pelo tamanho certamente vai levar à compressão de estruturas. E aí não tem tratamento medicamentoso que resolva essa questão, apenas a cirurgia. Tem idade, doutor, assim, para ter problemas de tireoide, que estão mais propensas a ter algum tipo de problemas de tireoide? Os distúrbios da tireoide, eles podem acontecer desde criança até adulto, né? Até idoso, muito idoso. A gente precisa lembrar, por exemplo, que o teste do pezinho, ele é feito, um dos exames que detecta é justamente o hipotireoidismo congênito, a pessoa que já nasce com algum problema na tireoide. Então, desde o recém-nascido até o idoso pode ter problema de tireoide. Agora, é mais comum em adultos e mais comum em mulheres. Em mulheres, né? Mas por que, doutor, em mulheres? Olha, os distúrbios da tireoide, do que se refere a funcionamento, eles têm um componente autoimune e por essa questão, no público feminino, isso se apresenta em maior frequência. Tá, tem mais perguntas aqui. Bom dia, doutor Stefânio. Eu tenho hipotireoidismo desde 2020. Já fiz todos os exames necessários, já faço tratamento. Porém, eu acho que seria necessário fazer exames de ano em ano. É preciso? Eu queria saber se afeta alguma coisa. Bom, a pergunta da telespectadora... O hipotireoidismo, que ela já acompanha, ela precisa agora, já que ela tem hipotireoidismo, ela deve estar usando alguma medicação, o hormônio tireoidiano, para que hajam esses ajustes. E ela precisa realmente fazer exames com frequência. Uma vez por ano, se ela tiver num processo estável, talvez seja satisfatório. Mas se ela estiver ajustando a dose do remédio, digamos, era 50, foi para 75, talvez ela precise fazer com menos tempo. Doutor, ela viu que foi em 2020. Quando que a gente percebe que tem problema na tireoide? Qual algum sintoma mais específico? Quando que a gente realmente deve procurar um médico? Olha, os sintomas, como a gente colocou, né, de perda de peso ou ganho de peso sem motivo, um cansaço excessivo, ou palpitação, tudo isso deve fazer com que a pessoa deva procurar o médico. E o médico, e aí nós estamos falando do clínico, do médico do postinho, ou de um profissional especializado e falar, olha, eu gostaria de fazer alguns exames, afinal... O check-up mesmo, né, doutor? O check-up para uma pessoa adulta normalmente envolve os hormônios tireoidianos. Então você consegue detectar essas condições que muitas vezes ainda nem levaram a esses sintomas como... Muitas Porque vezes, lá no início mesmo, né, doutor? Você consegue, pelas dosagens de hormônios no sangue, você consegue identificar se há alguma disfunção. Ou leve, ou muito leve, ou algo que você vai indicar o tratamento ou não. Por exemplo, a mulher em idade fértil, a mulher gestante, você esteve até pouco tempo, né? Sim, exatamente. Acabei de... Você está com um nenenzinho pequeno, né? Então, quando você fez os primeiros exames de gestação, estava lá a dosagem do hormônio tireoidiano, sem dúvida. Porque algumas mulheres com essa disfunção precisa ser tratada durante o período de acompanhamento. Então veja que são exames de rotina, né? É muito comum a questão do ganho de peso, do excesso de peso. Isso é uma questão muito maior, mas pouquíssimos casos de ganho de peso são devido a problemas de tireoide. De tireoide, né? Então, vocês têm que parar com esse mito aí, dizendo que está engordando porque está com problema na tireoide. Pode ser devido a um problema da tireoide? Pode, mas acredito que uma minoria dos casos. Mas sim, deve se pesquisar.
É verdade. Sempre que a gente vai fazer exame de sangue, tá lá o nosso T4, T não sei o quê, pra gente poder... T4, T3, você pode perguntar pro seu médico, olha, doutor, como é que tá os meus hormônios tireoidianos? Eu fiz ano passado, não fiz, gostaria de fazer. Isso é algo que pode ser debatido com o seu médico. Entendi. Doutor, e quando a pessoa não cuida desses problemas, que acha que é bobagem, é besteira, pode ter riscos maiores? Olha, sim, existe o tratamento, quando necessário, tanto para o hipo, deve ser instituído, e para o hiper também. O hiper, ele é mais complexo do que se refere a tratamento. Uhum. É importante que a pessoa com hipertireoidismo, devido assim, realmente à complexidade do diagnóstico e do manejo, deva procurar um profissional especializado, que é o endocrinologista. O endocrinologista. Então, dependendo do tratamento, você pode fazer um tratamento com medicamento. Alguns casos vão precisar fazer cirurgia. Uhum. Outros casos vão precisar fazer um tratamento que a gente chama de radioiodoterapia, que é um tratamento com uma medicação radioativa. Então, veja o quão um tanto complexo é esse cenário. Então, a pessoa com hipertireoidismo deve procurar realmente o profissional especializado, o endocrinologista. Tá vendo aí, né, gente? Lembrando que você continua participando com a gente pelo 995539291 e também pelo nosso Instagram, @PGM Bom Demais, fazendo a sua pergunta, esclarecendo a sua dúvida. Hoje a gente está com o Dr. Aécio Lira, endocrinologista, e estamos falando sobre tireoide, tá bom? Ó, tô voltando aqui para falar com o Dr. Aécio, tem mais perguntas de telespectador, mas antes, doutor, eu queria que a gente compartilhasse o caso do Fábio. Isso. O Fábio estava compartilhando aqui um caso, gente, e como vocês podem perceber, ele é homem. E o doutor disse que acontece mais em mulheres, mas aconteceu com você, né, Fábio? Como foi? Eu passei por hipertireoidismo, né? Eu tinha problema cardíaco na época e fazia uso do beta-bloqueador. E eu sentia suores fortes em horário determinado, falta de apetite. Horários determinados? Determinado. Durante o dia não tinha horário não. Vai começar a suar, suadeira muito forte. Uhum. E eu fazia corrida de rua e achava que era por conta da corrida, estava emagrecendo, perdendo muito peso muito rápido, né? E não sabia o que era. Então, procurar especialistas, né, um endócrino, e descobri, através de exames, né, que eu tinha o hipertireoidismo. Então, veja que o caso do Fábio, né, de perda de peso sem motivo, né? Ele até gostaria de perder peso, tanto que ele começou a fazer uma atividade física, mas isso teve uma proporção maior do que se esperava. E o suor excessivo, possivelmente com batedeira, né, com palpitação. Isso deve ser um sinal de alarme para procurar o seu médico. Sim. E através da dosagem dos hormônios T4 livre e TSH, você consegue identificar se isso pode ser um hipertireoidismo ou não. Ah, é, né, doutor? Tá vendo aí, gente, os sinais que vai aparecendo e às vezes muitas pessoas deixam passar despercebido, né, doutor? E quando vai procurar, já pode estar mais agravado, doutor? Aí assim, os exames tireoidianos, eles fazem parte da rotina de exames de check-up. Né? Mas em alguns casos, quando você não tem oportunidade de fazer ou não vai ao médico, tem muitas pessoas que não vão ao médico de jeito nenhum, né? Você pode identificar realmente num cenário mais, digamos assim, mais avançado. Entendi. Mas nada que não tenha tratamento. São problemas que têm tratamento. Tá aí, olha, tem a nossa telespectadora, tá falando, doutor, eu tenho 2 linfonodos na tireoide e uma é uma linfonodomegalia no pescoço, perto da veia jugular. Fiz punção no da tireoide, deu Bethesda. Ela falou aqui tudo. Aproveitando Bethesda 2, depois fiz na linfonomega não sei o quê, e aí deu câncer, né? Vou fazer uma tireoidectomia. Exatamente. E esvaziamento cervical. O caso dela já é um pouco mais grave, né, doutor? O caso dela chama a atenção porque ela tem um nódulo, essa classificação que ela colocou seria de um nódulo benigno. Então, chama muita atenção essa conexão do nódulo com o linfonodo, que é o gânglio, com câncer. Mas, sim, o tratamento pode ser o tratamento de retirada da cirurgia
e dos gânglios, que quando o câncer de tireoide ele espalha, na grande maioria dos tipos ele vai para esses gânglios. Então você pode precisar tirar a tireoide e os gânglios dessa região. Imagino que ela deve estar preocupada com tudo isso, mas pelo que eu vi, o plano de tratamento parece bem correto, né? Então o profissional cirurgião de cabeça e pescoço é o profissional mais adequado para fazer esse tipo de abordagem. Nós, clínicos, endocrinologistas, a gente cuida no antes e no depois, né? Porque o nosso tratamento é um tratamento de diagnóstico clínico, né? De segmento não cirúrgico. Né? Então, depois dessa cirurgia, ela vai precisar voltar ao endocrinologista dela para fazer os ajustes hormonais e também o segmento desse câncer de tireoide. Doutor, por que chegou a esse estágio? É algo genético, um descuido por não fazer um check-up? A gente percebe que o caso dela realmente é algo mais grave, mas por que chegou a esse ponto? Que atenção a gente tem que ter para não chegar? O que merece realmente mais atenção é se você, durante a sua dia a dia, palpando a sua tireoide, você percebe alguma irregularidade, algo palpável, ou sua tireoide está maior, ou está irregular, ou se você tem, por exemplo, rouquidão, ou como seria uma rouquidão, ou engasgo, entalo, tudo isso deve demandar a procura ao médico e com ultrassom você vai avaliar essa condição. Entendi. Como a gente consegue identificar aqui, doutor? Olha, é muito fácil, assim, na região aqui anterior do pescoço, aqui no gogó, logo aqui embaixo já é a tireoide. Já é a tireoide. Se essa superfície lisa, regular, se ela está irregular, se tem algum nódulo, e se você ainda tem, por exemplo, rouquidão, engasgo, entalo, ou tem um histórico, por exemplo, de ter feito uma radioterapia no pescoço, que isso pode ser um tratamento para outras condições. Isso existe um risco maior de câncer de tireoide. E também um histórico familiar, né? Se você tem um parente de primeiro grau que teve um câncer de tireoide, você tem que ficar mais vigilante nesse cuidado. Entendi, tem mais pergunta. Doutor, eu gostaria de perguntar, porque eu fiz exames e diagnosticou um nódulo de 10 milímetros na minha tireoide. Tenho sintomas variados, muitas tremedeiras nas mãos, suor, perco peso e ganho peso com facilidade, fora outros sintomas com ansiedade. O que devo fazer? E é um homem. Olha aí, um nódulo no homem, ele é menos comum do que na mulher. Precisa realmente de uma avaliação bem cuidadosa em relação a isso. Mas olha, nódulos de tireoide, como a gente já disse, são nódulos comuns, né? O que ele colocou, 10 milímetros, 1 centímetro. Acredita-se que talvez 40% das pessoas que façam ultrassom encontra algum nódulo de tireoide, nem uma minoria vai precisar fazer algum tratamento cirúrgico. O que chama atenção na história dele é que ele pode estar tendo sintomas de alguma alteração no funcionamento da tireoide. Então, como ele colocou, perda de peso, né, irritabilidade, suor, isso pode ser um sinal do hipertireoidismo. E já pegando o gancho, você falando de nódulos, é a mesma coisa de cisto? Porque ela está falando aqui, doutor, tem um cisto na tireoide, é perigoso? Muito bem, o cisto na tireoide, ele é um tumor de conteúdo líquido. Então, ele não traz quase nenhuma preocupação no que se refere a câncer. Né? Então, a não ser que seja um cisto, né? Um conteúdo líquido com mais de 4 centímetros, aí ele pode oferecer algum problema do ponto de vista de compressão de estruturas vizinhas. Mas, via de regra, cisto não tem problema. Tá aí, gente. Acho que o medo das pessoas é somente esse cisto, um nódulo, enfim, se tornar um câncer. E pode, doutor? Olha, o cisto, se o conteúdo dele for completamente do líquido, isso não vai acontecer. Agora, alguns cistos têm uma porção sólida. E aí, essa porção sólida precisa ser objeto de cuidado. Entendi. Então, é importante a gente falar que nessa conversa a gente falou sobre câncer, sobre problemas de funcionamento excessivo ou não.
Assim, o importante é que você procure o seu médico, não deixe de estar fazendo exames de rotina, tendo um bom acompanhamento dessas condições, porque isso pode prevenir tratamentos desnecessários e tratamentos também mais precoces. Olha, você falou sobre rouquidão, tem uma telespectadora falando que sempre está rouca. Pode ser algum problema na tireoide? A rouquidão, ela é uma queixa inespecífica. Existem vários problemas que podem levar à rouquidão. Mais comum seria o próprio refluxo, né? O retorno do conteúdo alimentar à faringe e levando à rouquidão. Alguma faringite crônica, mas numa minoria dos casos, né, alguma tireoide grande comprometendo estruturas vizinhas, ela pode levar à rouquidão, mas não é o mais comum. O mais comum é o seu caso, que usa a voz para trabalho, é quem canta, é quem fala muito alto, ou está com problema de audição e aí está falando muito, o refluxo e as doenças como a faringite. Tá vendo aí, né, gente? Doutor Aécio, mais uma vez, estou muito feliz de você estar aqui hoje, esclarecendo um pouco mais sobre tireoide, né? Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse, claro, um alerta, gente. Vamos ver um alerta, assim, né? O quão é importante você estar com o seu check-up em dia, né, doutor? Eu acho que a grande mensagem, sendo esses problemas de funcionamento comuns, você deve estar fazendo exames de rotina. E no outro polo da nossa conversa, se você notou algum abaulamento na região cervical, ou alguém comentou, nossa, você está com o pescoço grande, alguma coisa do tipo, procure um profissional médico, faça provavelmente um ultrassom para identificar se isso é algum nódulo ou alguma alteração anatômica na própria tireoide. Não, a gente tá aqui no estúdio, está todo mundo. Todo mundo aí fazendo a busca ativa, né? A busca ativa. A Daniela de Stefania, já fui, já estava aqui. E o dela disse que é gordinho, tá bom? Eu já estava aqui. Às vezes pode ser só um pouco realmente de tecido subcutâneo, tudo, a tireoide, mas isso merece uma investigação mais cuidadosa. Mais cuidadosa, né, doutor? Independente da idade. Independente, assim, principalmente em adultos, né? Em crianças, por exemplo, é muito pouco... No exame de sangue já dá para detectar alguma coisa? Sim, no exame de sangue de rotina, que é o que a gente está estimulando que as pessoas façam. Check-up. O TSH e o T4 livre são hormônios que conseguem, de forma muito antecipada, muito precoce, identificar algum distúrbio hormonal. Tá aí, gente. Então vamos lá, vamos fazer seu check-up, vamos cuidar da saúde. É muito importante, viu, gente? Faz com que a gente, como é que eu digo, passe por aperreios aí mais sérios, né, doutor? Sempre tudo que é descoberto com antecedência a gente consegue resolver, né? Concordo, sem dúvida nenhuma. Agora tem que ir ao médico, tem que parar com essa coisa de não querer ir ao médico. Verdade. Né? Doutor Aécio, muito obrigada. Estou muito feliz mais uma vez realmente de receber você aqui. Obrigado pelo seu convite, de toda a equipe, né?